Boa noite, Rodrigo. Vou falar sobre o quarto e o sexto exercício da lista 6. No exercício número 4, que é o primeiro da atividade, a ponta de um termopar pode ser considerado um pequeno cilindro com diâmetro de 1 milímetro. Considerando que ela esteja a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e seja então exposta a uma corrente de ar a 50 graus Celsius para a certificação dessa temperatura, considere para essa situação específica a dimensão característica para o cálculo dBi, como a razão entre o volume e a área. Suponha que este termopar seja produzido com duas ligas metálicas diferentes, uma delas com características similares ao alumínio puro, a outra com características similares ao aço inox AI SI302. Alternativa A. Calcule para o uso das duas ligas nessa situação os valores dos coeficientes convectivos de transferência de calor máximos para que a resistência interna possa ser considerada desprezível. Alternativa B. Para as duas ligas e considerando o coeficiente convectivo de transferência de calor de 2000 watts metro quadrado Kelvin, por qual tempo o termopar deve ser exposto à corrente de ar, para que sua temperatura atinja 99% da temperatura da corrente de ar? Letra C. Qual termopar é mais adequado para medidas quase instantâneas de temperatura? Por quê? Qual propriedade leva a isto? No exercício número 4, a resolução dele, depois da gente entender o enunciado, temos que encontrar as propriedades dos materiais na página TC2. Também precisamos encontrar o comprimento característico do problema, que é o volume pela área, desconsiderando a altura devido ao tamanho do cilindro. A forma de BO é o HL dividido por K. Calculando o H do aço, isolando o número de BO, encontramos o valor de 94.800 e para o alumínio encontramos 66.040 watts por metro quadrado Kelvin. Agora na letra B, eu defini as temperaturas em Kelvin, depois joguei na fórmula na qual o tempo está isolado e com a fórmula calculei o tempo para o alumínio, no qual o resultado de 0,68 segundos e depois para o aço de 1,08 segundos. Na alternativa C, o termopar que é mais adequado é o termopar de alumínio, pois é necessário um tempo menor para ser feita a medição. Isso se deve pois o calor específico do alumínio é maior que o do aço. Desse modo, o calor específico vai definir a variação térmica da substância ao ganhar calor. Agora na questão 2, na lista é a questão número 6. Óleo de soja encontra-se impregnado em um cilindro poroso de argila, apresentando uma concentração uniforme em todo o cilindro, igual a 0,017 kg de óleo quilo de argila. Durante sua remoção por meio da imersão no solvente tetraetileno intensamente agitado, ocorre a transferência do óleo para o solvente sem mudança significativa da pureza do solvente. O diâmetro do cilindro é de 0,5 in, seu comprimento total é de 1,0 in, e o sistema apresenta-se a uma temperatura de 49 graus Celsius. Alternativa A. Qual será a concentração final do óleo, quilos de óleo por quilo de argila, após um período de 10 horas de extração, quando toda a superfície externa do cilindro está diretamente exposta ao solvente? E letra B. Considerando que por um erro de projeto no processo de remoção do óleo, o cilindro ficasse com uma de suas faces planas isolada. Qual seria a concentração final de óleo após as mesmas 10 horas de processo nas mesmas condições do item anterior? No exercício número 6, depois de separarmos os dados e tomando a resistência como desprezível, descobrimos para a geometria plana o FON, F1Z, aproximadamente 0,22 e no TCM20 aproximadamente 0,48. E para a geometria cilíndrica, o FON-R é igual a 0,87 e TCM20 é 3,8 vezes 10 a menos 3. Depois, jogando na fórmula para a concentração final, encontramos 3,09 vezes 10 a menos 5 kg de óleo por quilo de argila. Na alternativa B, supõe que nas mesmas condições do item anterior, porém após um erro do processo, vamos calcular o FONZ novamente, que é igual a 0,05 e no TCM20 aproximadamente 0,78.
E no FON-R, o resultado é 0,37, sendo no TCM 20 igual a 3,8 vezes 10 a menos 3, o qual esse resultado ele permaneceu o mesmo. Depois, jogando na fórmula da concentração, vamos encontrar esse valor, que é 5,04 vezes 10 a menos 5 kg de óleo por quilo de argila.